Estradas desertas sempre carregaram um ar de mistério, um convite velado para o desconhecido. Sob a luz pálida da lua ou envoltas pela penumbra de uma noite sem fim, elas são mais do que simples caminhos. São portais para o inexplicável, testemunhas mudas de eventos que desafiam a razão. Você já parou para pensar no que pode estar escondido ali, entre o asfalto rachado e a mata cerrada? Hoje, trago 3 relatos perturbadores que aconteceram em estradas desertas do Brasil. Histórias reais que revelam o que acontece quando o natural e o sobrenatural se encontram em lugares onde o tempo parece parar. Cada caso é um mergulho no sombrio e no proibido, deixando para trás a segurança do mundo conhecido. Você é corajoso o suficiente para ouvir até o fim? Prepare-se, porque após essas histórias, você nunca mais olhará para uma estrada vazia do mesmo jeito. Vamos começar! A caminhoneira e a voz na estrada. Localidade: BR-319, Amazonas. Durante uma madrugada envolta em neblina, Joana, uma caminhoneira experiente, seguia pela solitária BR-319, atravessando o coração da floresta amazônica. A paisagem era um interminável corredor de árvores que pareciam vigiar a estrada. O som do motor de seu caminhão era a única coisa que rompia o silêncio quase sobrenatural. Joana já estava acostumada a enfrentar desafios, tempestades repentinas, animais cruzando a estrada, mas aquela noite parecia diferente. Algo na atmosfera era pesado, como se uma presença invisível estivesse a observando. O retrovisor refletia apenas a escuridão, mas ela sentia que não estava sozinha. A viagem transcorria sem maiores contratempos até que o rádio CB de seu caminhão chiou de forma abrupta. Era comum que o rádio captasse interferências na região, mas dessa vez algo estava diferente. Uma voz masculina, grave e arrastada, ecoou do aparelho. "Está perdida, Joana." Um frio percorreu sua espinha. Como aquela voz sabia seu nome? Tentando manter a calma, ela respondeu com um tom firme: "Quem está falando?" Mas a única resposta foi uma risada baixa, quase gutural, seguida pelo silêncio. Joana sentiu o medo crescer, mas tentou afastá-lo, convencendo-se de que era apenas uma pegadinha de algum caminhoneiro entediado. Alguns quilômetros depois, enquanto tentava controlar sua ansiedade, Joana avistou luzes piscando mais à frente. Pensou ser um veículo quebrado e diminuiu a velocidade para ajudar, como era comum entre os caminhoneiros. Ao se aproximar, percebeu que as luzes pertenciam a uma velha caminhonete parada atravessada na estrada. O veículo parecia abandonado, com o capô fechado e as janelas empoeiradas. Decidiu descer para verificar, mas ao se aproximar, viu algo que a fez recuar: marcas de mãos ensanguentadas nas janelas. Seu coração disparou, e ela voltou correndo para o caminhão. Quando estava prestes a arrancar, o rádio chiou novamente. "Você não deveria ter parado", disse a mesma voz. Dessa vez, o tom era ameaçador. Joana olhou pelo retrovisor e congelou. A caminhonete, que antes estava imóvel, agora parecia segui-la. Mas havia algo ainda mais aterrador: não havia motorista. As luzes do veículo piscavam de forma frenética, como se algo, ou alguém, estivesse tentando chamá-la. Em pânico, Joana acelerou o caminhão, tentando despistar aquela presença inexplicável. A perseguição continuou por vários minutos. Joana pisava fundo no acelerador, mas a caminhonete fantasmagórica se mantinha logo atrás. De repente, as luzes desapareceram. O alívio foi momentâneo, pois logo após ela ouviu uma batida forte na traseira do caminhão. Com as mãos trêmulas, decidiu parar à beira da estrada para verificar os danos. Contudo, ao descer, não encontrou nenhum sinal de impacto. O caminhão estava intacto. No entanto, algo muito pior chamou sua atenção. No chão, ao lado das rodas, havia uma fotografia antiga. A foto mostrava um grupo de pessoas sorrindo, aparentemente tirada em uma festa ou reunião. Joana sentiu um arrepio ao perceber que uma das pessoas na imagem era ela. Mas isso era impossível. A foto parecia ter sido tirada há pelo menos 40 anos. Com o coração disparado, Joana pegou a fotografia e voltou para o caminhão. Acelerou sem olhar para trás, determinada a deixar aquele trecho da estrada o mais rápido possível. Finalmente, ao avistar um pequeno posto de gasolina, parou para se recompor. O frentista, um senhor de idade, notou seu estado e perguntou se ela estava bem. Hesitante, Joana contou parte do ocorrido. O homem ficou pálido e revelou uma história que fez seu sangue gelar. Anos atrás, naquela mesma estrada, uma caminhonete velha havia se envolvido em um acidente fatal. O motorista desapareceu sem deixar rastros, e desde então, há relatos de aparições inexplicáveis envolvendo o veículo. Joana decidiu nunca mais passar pela BR-319.
Mesmo hoje, evita falar sobre aquela noite. Mas alguns caminhoneiros que cruzam a região relatam ouvir, no silêncio da madrugada, uma risada baixa ecoando pelo rádio CB. E você, se estivesse naquela estrada deserta, teria coragem de parar? Talvez a próxima história revele algo ainda mais sombrio. O estranho passageiro. Localidade: rodovia Transamazônica, Pará. Marcos era um motorista de van que frequentemente fazia viagens entre pequenas cidades do Pará, usando a infame rodovia Transamazônica. Embora estivesse acostumado com as longas distâncias e a precariedade das estradas, evitava dirigir à noite sempre que podia. No entanto, naquela ocasião, uma série de atrasos forçou sua saída bem depois do anoitecer. Ele estava sozinho, transportando apenas caixas com mercadorias para uma comunidade remota. A escuridão da mata fechada era quase total, e o som do motor ecoava como uma melodia macabra no vazio. Enquanto dirigia pela estrada esburacada, sentia um calafrio inexplicável. Algo parecia errado, mas ele não conseguia identificar o que. Para se distrair, ligou o velho rádio da van. Apenas estática. De repente, uma figura surgiu no acostamento. Era um homem vestido com roupas simples, acenando com insistência para que parasse. Apesar de sua regra de não pegar caronas à noite, Marcos sentiu que não poderia deixar aquela pessoa ali, isolada no meio do nada. Com relutância, estacionou. O homem entrou na van sem dizer uma palavra. Tinha uma aparência estranha, pele pálida demais para alguém daquela região e olhos que pareciam vazios, como se estivessem olhando através dele. Marcos tentou puxar conversa, perguntando onde ele precisava ir. A resposta foi curta e fria: mais à frente. Sem alternativa, continuou a dirigir, sentindo a tensão crescer a cada quilômetro percorrido. O passageiro ficava em silêncio absoluto, exceto pelo som de sua respiração, que parecia anormalmente alta. Minutos depois, Marcos percebeu algo peculiar pelo retrovisor. O homem não tinha sombra. Aquilo o fez gelar. Ele tentou se convencer de que era apenas o efeito das luzes internas da van, mas a inquietação só aumentava. Sem saber como lidar com a situação, decidiu acelerar, esperando chegar logo a algum ponto habitado. No entanto, a estrada parecia se estender indefinidamente, como se ele estivesse preso em um ciclo interminável. Foi então que o homem finalmente falou. Com uma voz que parecia vir de vários lugares ao mesmo tempo, ele perguntou: "Você acredita em lendas?" Marcos tentou manter a calma e respondeu que já ouvirá muitas histórias sobre a região, mas que nunca deu muita importância. O passageiro sorriu de forma perturbadora e disse: "Então, hoje você será parte de uma." Antes que Marcos pudesse responder, o rádio da van ligou sozinho, tocando uma música antiga e distorcida. Ele olhou para o passageiro, mas o homem havia desaparecido. Em pânico, Marcos parou a van no acostamento. Sua respiração estava ofegante, e suas mãos tremiam enquanto seguravam o volante. Quando saiu para verificar se havia alguma explicação lógica para o sumiço, encontrou pegadas na terra que terminavam abruptamente, como se o homem tivesse simplesmente desaparecido no ar. Sem entender o que acontecerá, voltou à van e seguiu viagem, agora dirigindo o mais rápido que podia. Chegando ao seu destino, Marcos contou o ocorrido para alguns moradores locais. Eles trocaram olhares preocupados e lhe disseram para nunca mais parar naquela estrada à noite. Segundo as lendas, a região é assombrada por um espírito que busca passageiros desavisados para cumprir algum propósito obscuro. Ele não disse mais nada, mas a lembrança daquele rosto sem sombra e da voz sobrenatural nunca o deixou. Até hoje, Marcos evita falar sobre o ocorrido, mas às vezes, ao dirigir em estradas solitárias, sente como se ainda houvesse um passageiro invisível ao seu lado. E você, estaria disposto a oferecer carona na escuridão de uma estrada deserta? O caminho proibido. Localidade: Estrada do Colono, Paraná. Júlio era um caminhoneiro veterano, conhecido por sua coragem e experiência nas estradas mais desafiadoras do sul do Brasil. Naquela noite, ele foi contratado para transportar uma carga de equipamentos agrícolas até uma fazenda localizada próxima à famosa Estrada do Colono, uma rota interditada há anos e cercada por lendas sombrias. Ele sabia que não deveria passar por ali, mas uma recomendação do cliente dizia que aquele atalho poderia economizar horas de viagem. Relutante, decidiu arriscar. A estrada, tomada pela mata fechada, parecia isolada do resto do mundo. As árvores densas formavam um túnel natural, bloqueando quase toda a luz da lua. O silêncio era absoluto, exceto pelo ronco constante do motor. No entanto, conforme ele dirigia, começou a notar algo estranho. O caminho parecia nunca terminar. A cada curva,
Era como se estivesse passando pelo mesmo trecho repetidamente. Deve ser cansaço, pensou, tentando afastar o desconforto crescente. Foi então que algo chamou sua atenção. No acostamento, havia uma pequena capela, iluminada apenas por uma vela que tremulava em seu interior. Ele tinha certeza de que já havia passado por aquela mesma capela minutos antes. Decidiu parar para investigar, acreditando que poderia estar perdido. Quando se aproximou, viu que as paredes da capela estavam cobertas de desenhos rudimentares, representando figuras humanas cercadas por sombras grotescas. No centro, uma mensagem escrita à mão dizia: "Saia enquanto ainda pode." O aviso foi o suficiente para disparar seu instinto de sobrevivência. Voltou rapidamente para o caminhão e deu partida, tentando encontrar a saída daquele lugar. Mas a estrada parecia brincar com ele. Por mais que dirigisse, não havia cruzamentos ou saídas. Pior, começou a perceber movimentos na mata ao redor. Eram sombras, que pareciam se aproximar cada vez mais. A cada olhada pelo retrovisor, elas estavam mais próximas do caminhão. O clima dentro da cabine tornou-se sufocante. O ar parecia mais denso, e a sensação de estar sendo observado era inescapável. Foi então que os faróis do caminhão iluminaram uma figura parada bem no meio da estrada. Era uma mulher, vestida de branco, com os cabelos cobrindo o rosto. Júlio freou bruscamente, mas quando saiu para verificar, não encontrou ninguém. Voltando ao caminhão, sentiu um arrepio gelado ao perceber que o banco do passageiro estava molhado, como se alguém houvesse acabado de sair dali. Desesperado, decidiu rezar, algo que não fazia há anos. Assim que terminou a oração, o rádio, que estava desligado, ligou sozinho, tocando uma música antiga que ele nunca ouvira antes. A voz era arrastada e distorcida, cantando algo que ele não conseguia entender. Nesse momento, as sombras emergiram da mata, cercando o caminhão completamente. Elas não tinham forma definida, mas seus olhos brilhavam como carvões em brasa. Em um ato de desespero, Júlio pisou fundo no acelerador, ignorando qualquer obstáculo que pudesse estar à frente. Ele sentia o caminhão sacudir violentamente, como se algo estivesse tentando segurá-lo. A estrada, finalmente, começou a mudar. As árvores deram lugar a um campo aberto, e ele avistou luzes ao longe, indicando uma pequena vila. Quando chegou ao vilarejo, parou o caminhão e saiu cambaleando, ainda em choque. Os moradores o ajudaram e ouviram seu relato com expressões sérias. Um deles, o mais velho, confirmou suas suspeitas. Ele havia entrado no caminho proibido, uma rota que dizem ser amaldiçoada desde que antigos colonos desapareceram misteriosamente ali. Até hoje, Júlio não sabe explicar como conseguiu sair daquele lugar. O que ele sabe é que nunca mais ousou tomar atalhos, especialmente em estradas desertas e carregadas de histórias. Afinal, há caminhos que não foram feitos para serem percorridos. Ao longo dessas 3 histórias, atravessamos juntos os limites do compreensível, adentrando estradas onde o desconhecido espreita a cada curva. Esses relatos nos lembram que nem tudo pode ser explicado e que o sombrio está mais próximo do que imaginamos, especialmente em lugares esquecidos pelo tempo. Agora, eu te pergunto, até onde você iria para descobrir a verdade sobre o que realmente acontece em estradas desertas? Teria coragem de enfrentar o que está além do visível? Ou preferiria evitar esses caminhos, mantendo-se seguro, mas sempre se perguntando o que realmente existe ali? Se essas histórias te deixaram intrigado ou com um arrepio na espinha, inscreva-se no canal e ative as notificações. Assim, você não perde os próximos vídeos, onde continuaremos explorando os mistérios mais sombrios e assustadores que nos cercam. Deixe nos comentários o que você faria se estivesse em uma dessas situações. Estamos curiosos para saber até onde vai a sua coragem. Até a próxima, e lembre-se, nem todo caminho foi feito para ser trilhado.